Nem lembra. Eu que eu diga. E a gente não tinha nem um terço da informação que se tem hoje em dia, né? Eu fico conversando com as pessoas, né, com essa rapaziada que começa a ler quadrinhos agora, né? Até porque eu vendo quadrinhos, né? Eu compro os que eu quero manter na minha coleção, tranquilo. E alguns eu leio, mas assim, não vou ler e deixar guardado, entendeu? Eu prefiro vender ou até troco, né? E nisso eu tenho muito contato com leitores mais jovens, né? E aí eles me passam, alguns, né, me passam ter uma boa compreensão da dificuldade que é quadrinhos, né? Outros são consumistas ao extremo. Mas eu conheci um rapaz, por exemplo, que ele falava que ele estava lendo essa fase nova do Demolidor. Ele curtia muito o personagem. Ele começou a gostar do Demolidor naqueles desenhos que apareceram do Aranha, né, nos anos 90. Aí foi lendo uma HQzinha ali, outra aqui, e realmente, né, a fase Miller, ela foi uma tremenda rede de pesca, né? Então ele falou que ele começou a ler aqueles trabalhos ali do Miller, aquelas 3 edições que saíram, acho que foi em 2012, né? 2013, por aí. E o cara virou freguês do Demolidor. Então ele já tinha boa parte dos materiais, tinha até aquele Demolidor do Vade, que muitos não gostaram. Eu particularmente achei interessante. Né? Você vê o Demolidor mascarar os sentimentos dele, né? Com uma falsa alegria, para mostrar às pessoas que ele estava bem, não era aquele cara descontrolado que poderia ter a qualquer momento um surto e virar um vilão, né? Eu entendi um pouquinho o contexto do Vade, inclusive brincando com a identidade secreta, usando camisa "eu não sou Demolidor" e blá blá blá, né? Então você nota que a galera hoje em dia tem essa facilidade de se informar, né? E a gente quando começava a ler quadrinhos, tudo era uma porrada, né? Por exemplo, quando eu comecei a ler o Aranha, foi através do desenho animado dos anos 60, que passava nas madrugadas na Globo, né? Aquele Homem-Aranha de 67. E ali não tinha Harry, não tinha Gwen, né? Nem Sally eu acho que tinha. Então foi assim uma surpresa conhecer os amigos do Peter, né? Eu já comecei a ler o Aranha naquela era do Romitinha, né? Aliás, o Romita Sênior largando o Aranha, o Rosandro, né? E o... Caramba, como é aquele desenhista também que era muito bom, rapaz? Que desenhava até o Lanterna Verde nos anos 70. Gil Kane. Fez muito Aconteceria Ser também. O Gil Kane e o Rosandro no desenho do Aranha, né? Eu peguei aquela fase ali em que o Chacal começava a atormentar o Aranha. Eu nunca esqueço a primeira revista do Aranha, que foi aquela RGE, não lembro bem a numeração, mas a capa da RGE era o Chacal jogando o Aranha do alto da ponte, na mesma ponte em que a Gwen morreu, né, no combate com o Duende Verde. Então, assim, pra mim foi uma porrada, né? Você vê uma coisa na televisão, mais simples, né? Mais prático pra gente, e você tem que coletar aquelas informações, né? Então a gente levava anos para conhecer os elementos principais do personagem. Hoje em dia, o cara faz uma pesquisa na internet, né? Já se atualiza rapidamente, ele pode decidir se pega materiais antigos ou se ele vai dali em diante. Então, para a gente tinha toda essa complicação de pesquisar com pessoas que gostavam de quadrinhos, e era muito difícil você achar um colega ou um conhecido que também lia e tinha um entendimento, né? Pessoas mais velhas, a maioria das vezes eram pessoas com a mesma idade, né? Uma coisa engraçada é que eu nunca vi uma garota lendo quadrinhos, não de super-heróis. Era a Turma da Mônica, Disney, né? E hoje em dia você entra num sebo, numa banca da vida, né? E você acaba pegando o mesmo gibi que aquela pessoa. É até engraçado, né? Ou ela pede para pegar um para ela e ela começa a folhear e fazendo até comentários, né? Isso era uma coisa inexistente em 84, né? Então era muito legal muito legal ver que algumas coisas evoluíram e outras nós ainda éramos mais felizes, né? Estava falando com um rapaz hoje mesmo, ele comentando que ele mal lia a seção de cartas das revistas. Caraca, eu lia desde da RGE, que tinha aquela figura do personagem respondendo a pergunta de um leitor, como se fosse o Aranha, o Hulk, o líder falando com você, né? Era a imagem do líder e ele respondendo a pergunta de um leitor lá, entendeu? De Santa Catarina. Raras vezes aparecia alguém do Rio. Boa parte era Brasil afora, mas eram sempre perguntas interessantes. E isso acabou virando um vício, porque até hoje não, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? É uma coisa até que eu lamento, porque hoje em dia a gente tem a internet, né? E hoje em dia a pessoa fala até o que não deveria falar, né? Besteiras, acabam criando tumultos. Antigamente a pessoa ia direto à informação. Então era um canal, a sessão de cartas era um canal muito visado por mim. Muitas vezes eu obtia conhecimentos lendo a sessão de cartas, né?
E aí você ia para o sebo e já sabia o que você ia procurar. Sempre tinha alguém mais antenado, mais velho, né, que já estava lendo desde a época da Ebal, né? Então, pra gente, além de ser caro, a jornada era muito árdua. Você tinha que juntar aquela graninha, ou do trabalho, ou do lanche. Muitas vezes eu até guardava dinheiro do lanche para isso. Aquele dilema, né? Como, né? Ou então andava uns 2 quarteirões, ou um pouquinho mais, né? Para guardar aquele dinheiro e comprar um quadrinho. As pessoas falam assim, mas os quadrinhos de hoje estão quase que no mesmo valor que você gastaria para comprar os de antigamente. Eu falei, não está não. Era uma outra realidade, era uma outra inflação. As coisas não estavam tão absurdas como estão hoje. Meu pai brincava muito dizendo que o preço da manteiga ia chegar a valores absurdos, para eu memorizar bem aquele valor ali. E quantas ele comprou, porque se eu conseguisse comprar 2 seria muito. E realmente, cara, você comprar, né? Antigamente comprava esse tablete, né? Ou então a margarina, aquele potão grandão. Hoje a gente compra o pote médio e olha lá. Se você comprar 2, você esquece alguma coisa. Então era muito. A nível de custo, a gente tinha bastante variação, né? Bastante variedade de quadrinhos. Tinha os quadrinhos da Block, que já não estavam mais pegando Marvel. Tinha aquela troca de quadrinhos com um colega. Tinha aqueles empréstimos que não voltavam mais, né? Tinha a ida na biblioteca, que você encontrava aqueles gibis lá carimbados que você tinha que devolver depois de uma semana. Tinha aquele cartãozinho de biblioteca. Cara, era muito divertido, bicho. A gente se divertia com muito pouco, né? A gente não tinha aquela preocupação de ter todas as edições, mas o que a gente tinha já estava bom pra caramba, né? Eu ainda fui felizado que eu consegui pegar alguma coisa da Ebal. Eu peguei aqueles 3 livros do Homem-Aranha, que era baseado no Homem-Aranha dos anos 60, na animação. Hoje não tem mais, né? Não tem como você guardar um material tão antigo assim, né? Eu até conheço gente que tem esses materiais guardados, mas assim, o cara não consegue coordenar a vida dele com tudo aquilo. O motivo pelo qual eu me desfiz de quadrinhos na minha primeira vez foi esse. Se eu fosse analisar tudo que eu coletei, né, li, né, e fosse conferir para catalogar, eu tava perdido. Não dá, cara, é muita coisa, entendeu? A gente vai vendo também no nosso decorrer da vida que acumular leitura ou acumular materiais para você ler depois é inviável, né? Então, assim, antigamente a gente comprava, lia imediatamente, ou lia na rua, ou lia no ônibus, ou lia no intervalo da escola, ou naquele horário do almoço que você comia rapidamente para poder dar pelo menos ler umas 2 histórias daquele gibi, né? E hoje em dia a gente também tem até a vantagem do arquivo em PDF, né? Eu prefiro até PDF porque alguns materiais eu acabo fazendo impressão e para mim é mais prático o formato PDF. Ou para pesquisar o material que eu vou comprar, né? Antigamente a gente também não tinha essa facilidade, né? A gente tinha que ir com a cara e a coragem. Mas, pô, até comprar no sebo era mais em conta. Como a merreca, você saía de lá com 10, 15 gibis. Tipo, vamos supor, né? Eu com R$ 30 num sebo, no caso seriam 30 cruzeiros, né? Ou até menos. Numa barraquinha, que tinha uma barraquinha próxima à minha casa, né? A senhora já me conhecia, então eu pegava até fiado. Porque ela sabia que eu descia com a minha mãe para o mercado, então eu passava ali, eu encontrava uma par de revistas da Block, do Capitão América, em perfeito estado. Mas eu era garoto, então eu só queria ler mesmo. E depois eu voltava lá para trocar, né? Então, assim, porra, a gente tinha muita facilidade por uns aspectos, mas a pesquisa, né, conhecer certas histórias, ou então as referências que tinham nos personagens, né? Eu acho que a fase que a gente mais ficou antenado com relação às histórias era a fase da Abril, porque a Abril sempre tinha uma referência, né? Editora anterior, Capitão América número 2, Capitão América número 4. Então o cara sempre tinha como recorrer, né? Vou procurar essa edição porque aqui tem aquela história que foi citada na atual edição. Entendeu? A gente não tinha os recursos que tem hoje, né? Você entra num site aí, pede o PDF da edição tal, se você bobear já tá lá. Cara, edição Salvati, você encontra aí boa parte da coleção Salvati em PDF para você ficar baixando e lendo. Eu tenho um colega que ele é leitor das antigas, né? Ele tinha a coleção do mestre do Kung Fu da Block. Então ele conseguia comprar, ele comprou com um colega usando a bicicleta como forma de pagamento. Ele negociou a bicicleta para pegar as edições, né? E ele falou que ficou com ela por longos anos, só se desfez na idade adulta. Então ele mesmo falava, Carlos, era muito fácil você fazer um rolo e comprar, pô, um saco de gibis. Hoje em dia a gente sabe comprar um gibi, tá R$100, R$150. Pô, sem mencionar, né,
os pra lá de lançados aí, os ônibus, que são aquelas edições que são uma porrada na tua cara. Por um lado, você tem uma boa parte da coletânea daquele personagem. Por outro, é o teu bolso que sangra. Aí vem o italiano e fala: não, mas você pode parcelar. Cara, quem tem condições de usar cartão de crédito para parcelar quadrinhos? Na nossa época, aquele trocadinho ali, você já vinha com 2, 3 revistas. Pô, me lembro que eu comprava a revista do Hulk da RGE, a revista do Aranha e aquela Super-Heróis Marvel que vinha histórias do Aranha e do Coisa. Eu chegava em casa feliz da vida. Hoje em dia você junta aí uma merrequinha, 30, 40 reais, você compra 2 revistas fininhas. Então assim, é como eu falei para um rapaz hoje, não tem como comprar mensal. Você pega uma saga do Aranha aí, vai segurando a onda, se pintar uma coisa interessante que vale muito a pena, você tem que pesquisar o arquivo em PDF, para ver se não está comprando o alho por bugalho e não quebrar a cara, né? Eu me lembro que eu comprava até edições da Ebal do Super-Homem que já vinham com as cenas cortadas. Eram revistas que as pessoas liam, compravam para o filho pegava, cortava aquela cena de ação, tipo o Super-Homem voando, o Aranha lançando teia, e você tinha que voltar na banca imediatamente para o cara não dizer que foi você que cortou, porque quando a pessoa levava HQ para consignar, existia isso também nos anos 80. Você lia a HQ, ela não vinha plastificada nem nada, né? Então, para você trocar por outra HQ de mesmo valor, o cara batia, né? Tirava tantos por cento daquele gibi ali, você pegava um outro gibi e acrescentava uma diferença. E nisso, nessa brincadeira, né, muitas crianças, eu não vou dizer que os pais fizessem isso de intenção, mas muitas crianças cortavam, eu vou presumir que sejam crianças, né? Pegavam umas 4, 5 fotinhas daquela ali, e você ia ler a revista com a revista rasgada. Eu sei que umas 3 vezes o cara já me conhecia, eu fui lá e troquei. E ele parou de fazer esse intercâmbio de quadrinhos, porque realmente ele conferia e via. Mas até então eu estava falando da boca para fora, né? Então a gente tinha todos esses transtornos, né? É a tua palavra com a palavra de outro, né? Eu comprava, não fazia consignação. Então quando um cara que compra e não faz isso relata um fato desse, né? O cara acaba pesando pro teu lado, né? Ele acabou considerando. Depois ele deu um chegar para lá no cara que comprava e desnecessariamente, né? Então a gente tinha essas dificuldades. Tipo, uma vez eu fui comprar uma edição do Batman, da editora Abril, que é de Batman formato americano, e ela tava com traça. E o cara falou que aquilo ali era bobagem. Eu falei, não, mas quem tá comprando sou eu. Eu quero a revista inteira. E o cara ficou discutindo comigo, cara. Eu falei, pô, não, mas eu quero a HQ em perfeito estado. Eu vou ler, vou reler. Eu não quero lá esburacada. Aí com muita má vontade ele pegou a HQ e jogou assim em cima do jornal. Tá aí. Obrigado. Eu nunca mais fui lá. Então era muito complicado. Hoje em dia o cara entra, senta, lê o quadrinho, entendeu? Cara, é muita facilidade. Eu acho que devido a essa facilidade, né, e a qualidade das histórias que não são mais a mesma, é que a coisa foi declinando ao ponto que está fora a necessidade, né, que eles presumiram que outros leitores deveriam ter de exigir, né, aquela representatividade forçada que não está só estragando os quadrinhos, como também estragando os filmes, né? Antigamente a gente comprava quadrinhos, né, com prazer. Hoje em dia você seleciona bem o que você vai comprar para não quebrar a cara. Blá, 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 blá.